tudo isso foi num processo de autodidata? Como é que foi esse processo de aprimorar na sua jornada até chegar no seu estúdio hoje? Como é que foram esses passos, essa construção? Fiquei muito curioso. É muito, cara. Não tem livro que a gente vai ler, É. não vai ter curso que a gente vai fazer, que a gente vai fazer isso que tem a ver com amadurecer o olhar. E aí você precisa de alguém que seja mais sênior para olhar e começar a apontar. Tá vendo isso aqui? Tá Hum, vendo isso aqui? E a gente pega os designers, eles chegam e, cara, é um processo inevitável de amadurecimento do olhar que só vem com o tempo. E isso infelizmente, é assim. É, eu aprendi assim, e por isso que eu digo que eu fui privilegiado, porque na Daltomag eu tive esses mestres excelentes, cara. O Ron sim. Carpenter, ele ainda assim era um gentleman. Eu digo que ele era o Senhor Miyagi, porque ele era o Senhor Miyagi. Na Daltomag mesmo, e até hoje, eu não passei por isso. Quando eu entrei, a empresa era menor, mas depois que escalou um pouco, todo designer novo que vem, não importa se ele veio da Holanda com mestrado, da Inglaterra, da Type Cooper em Nova York, ele vai ficar 2 a 3 semanas longe da tela, só pintando com pincel e tinta guache, alguns caracteres em diferentes estilos e colocando na parede e tendo para exatamente amadurecer o olhar. E, cara, isso acontece até hoje. E não é porque a galera perdeu isso. Eu vou Sim, falar com o meu total. antigo chefe, o Bruno Mag. eh, ele estudou no Basileia. Eles tinham professores que eles, cara, agora a gente vai fazer linhas horizontais. E aí você ia treinar, fazer linhas horizontais, treinar Muito círculos, estilo Miyagi e mesmo. aí vai ficar, não, Miyagi total. É, E isso faz a diferença, cara. É impressionante. Porque aí qualquer coisa que a gente vai ver, um logotipo, mesmo projetos editoriais, a gente vê, cara, a gente pode compensar aqui por. Esquece grid, esquece a matemática. Ela é útil para algumas coisas, mas a gente sim, precisa perceber que a nossa percepção visual é diferente. Isso, infelizmente, é um processo longo que não tem atalho. total. Sim, não tem como. É E aí, o que que treino. aconteceu, cara? É, A empresa foi crescendo, aqui no Brasil eu começava aqui no Rio Grande do Sul, aí a gente contratou um outro funcionário de São Paulo, eu fui virando designer júnior, daí fui crescendo, fui virando gerente de design aqui no Brasil, a gente contratou outra pessoa no Rio, a gente tinha umas 4, 5 pessoas, e aí nisso a empresa começou a ganhar muita escala. A gente começou a atender muitos clientes bem grandes, a Intel, a Samsung, a, a HP, a Nokia. Para Nokia, a gente fez quase 20 sistemas de escrita diferentes. hum, Na Nokia, né? Na época, a Nokia era cool ainda, né? sim. Eu tenho até hoje a minha caneca da Nokia. Ninguém sabe mais quem é a Nokia, né? Mas, enfim. Provavelmente não. Mas aí, o que que aconteceu, cara? A empresa escalou muito e eu saí de lá quando eu tinha quase 9 anos de empresa. Eu tinha virado diretor de... Aqui no Brasil, o que que acontecia? Eu fazia design, e eu também batia de porta em porta nos estúdios para proferir a palavra da tipografia. Você tem Sim. 1 minuto para ouvir falar sobre fontes. E aí era uma época em que ninguém fazia isso aqui no Brasil, de fontes sob medida. Tu vai ter alguns exemplos muito pontuais, aleatórios, assim. Mas consistentemente, como negócio, a gente era a única empresa que estava ali estabelecida. E eu tinha uma vantagem gigantesca, porque o meu cartão de visitas era de Londres. Então as portas se abriam, né, Rodrigo? E aí eu começou a dar certo isso, o Bruno Mag começou a pensar em se aposentar e a delegar suas funções. E aí, entre os funcionários mais antigos, caiu para mim ser diretor de Business Development a nível global, que é de vendas, né, que eu fazia no Brasil, diziam que eu fazia bem. E, cara, agora você vai ser, o que que tu acha? Eu falei, não sei e tal, legal, né? Pô, viajei um monte, visitei a sede da Lego, cara, na Dinamarca. É. Perdi a concorrência para eles. Putz. Acho bem interessante também falar disso, né?
É, mas eu viajava demais, ficou um ano assim, e eu falei, cara, eu não tô aguentando mais, quero pular fora disso aqui, porque eu tava muito distante da prática do design gráfico, Sim. e aí nesse tempo a empresa já tava com 45 pessoas, tinha ficado engessadaça, sabe? E no board, eu fazia parte do board, era maravilhoso, eu ia de 3 em 3 meses para Londres, ficar uma, 2 semanas, com tudo pago. E por incrível que pareça, Rodrigo, eu tava de saco cheio. Parece um idiota falando isso, né? A Né, te audiência agora vai entendo. pensar que otário. Gente, depois a gente pesquisa, né? Que existe aquilo que eles chamam da a esteira hedônica, né? No Sim. português, né? Que a gente vai se acostumando com as coisas boas que vão nos acontecendo. Quando aquilo começa a virar rotina, eu descia do avião, pegava a mesma coisa, abastecia o cartão do metrô, dobrava, sabia? Cara, e aí eu tinha um filho pequeno em casa, que estava crescendo. Hum, Aí, se eu ficava 2 semanas longe, a professora no colégio já perguntava: Ah, o pai tá longe, né? putz. Ah, o pai tá viajando. Ou seja, o comportamento dele era assim: uma semana era o prazo, daí expirava, daí dava algum impacto no colégio. E aí, cara, eu também tava pensando assim: comecei a fazer fotografia, meio fine art, comecei a me aventurar, e eu pensei assim: cara, eu preciso sair daqui. E é muito foda, Rodrigo, porque a gente tava para fechar o projeto de Airbnb, cara. Hum, Projeto de Airbnb, participei das negociações também para BBC e Netflix. E eu ia ser o diretor de criação de Airbnb, cara. E hoje eu penso, caraca, o Brian Chesky, né? Cara, o único CEO que é designer, tá trabalhando com o Johnny Ive. E eu falei, não, tô afim, cara, não quero vazar daqui. E aí fiz isso em 2016. A gente tinha feito as fontes das Olimpíadas aqui no Rio, pela Dalton Mag, que foi muito legal também. E aí o que que aconteceu? Aí eu acho que até a gente pode linkar com o mercado, porque de uma hora para boa. outra ficou barato fazer type, porque antes eles tinham que pagar em libra esterlina, era eu solo fazendo fonte. Então comecei a fechar vários projetos. Tinham já outras empresas, né? Tipografia, acho que a Plau já tinha desde o início, a Black Letra, né? Que são os nossos principais competidores, né? Digamos assim, as três principais empresas no Brasil que fazem isso. E mas eu tive essa grande vantagem, porque eu já tinha todas as portas abertas, na Future Brand, na Interbrand, na Tátil, na Ana Couto. Eu já estava por dentro disso tudo, então foi muito fácil. E aí, eu acho que até é legal a gente linkar com gestão, viu? Gestão humana, porque eu saí da Daltomag para ter uma vida calma, porque eu já Doce vivi essa ilusão, né? vida Ah, calma. Mas olha só, eu vivi essa vida de correria, de palestras em Nova York e tal. E, cara, eu queria realmente mudar isso. E aí, o que que eu fiz? Eu não tinha muitos projetos assim no Brasil no início, né? Eu tava até com medo, né? Porque são poucas empresas que são projetos caros de serem feitos e é difícil ter empresa que vai comprar um projeto de fonte sob medida. Então, a primeira coisa que começou a ter muito trabalho, eu vi que eu estava nos finais de semana, eu chamei o nosso primeiro colaborador, que é o Henrique Baia, que já tinha uma empresa dele que fazia fonte de varejo. Todos eles tipo, pega a fonte, põe para vender no MyFonts, em várias outras plataformas, e assim tirava uma graninha. E eu falei assim, Henrique, o que que tu acha de a gente fazer um esquema assim? A gente trabalha por horas, assim, umas 5 horas por dia, vamos combinar que a gente não trabalha mais do que 5 horas por dia, e aí tu tem flexibilidade para pegar outros projetos da tua found, se tu quiser ficar fazendo, se tu quiser trabalhar mais, tu trabalha, se quiser trabalhar menos, trabalha menos, e assim foi guiando, cara, a nossa forma, que hoje são outros 4 type designers, além de mim, que a gente trabalha exatamente assim, cara. É no máximo 5 horas por dia, flexibilidade total de horários. A gente não tem grupo de WhatsApp ou Slack ou essas comunicações que ficam distraindo as pessoas.
E eu entendo que type design talvez seja diferente do que a maioria dos designers que estão ouvindo fazem, porque ela é uma coisa que quer mais tempo de foco. E quando eu falo 5 horas, gente, eu falo de 5 horas focadas. Também porque se a gente for começar a estudar, ninguém trabalha 8 horas focadas. E faz muito mais sentido a gente respeitar tanto o nosso corpo quanto a nossa biologia. Eu sou um que trabalho muito cedo, cara. Eu, às vezes, sei lá, 5 e pouco eu tô de pé e depois às 3 da tarde eu tô morto, imprestável. Outra pessoa rende mais de noite. Cara, deixa cada um, né? Vamos respeitar a individualidade de cada um. E aí, nesse processo, tem dado muito certo, porque, inclusive, eles têm a possibilidade de fazer projetos para outras pessoas, né? A Ana, que trabalha com nós, às vezes fez um projeto para Amazon Prime, o Henrique faz a parte de engenharia, até para os nossos concorrentes. E a lógica, cara, é muito desde que eu li o livro da Pixar. Cara, eu quero que as pessoas que trabalhem aqui queiram trabalhar aqui, o quanto elas quiserem. E uma outra coisa que a gente fez agora, faz meio ano, é o que a gente chamou de crescimento horizontal. A gente pegou e eles podem também, os nossos colaboradores, esses designers, fazer tarefas adjacentes. Por exemplo, o Du, de Curitiba, gosta de fazer motion. Começou a fazer motion, e aí eu falei, cara, a gente precisa de motion para as redes sociais. Aí ele começou a fazer uns cursos. Se ele faz motion, ele inclusive ganha um valor hora maior do que se ele fizer type. E aí, e olha só o que acontece. Eu tenho um designer de motion que entende de tipografia. Ele vai saber que letra mostrar, que é diferente do... Eles podem fazer o atendimento do cliente também, se eles quiserem, e aí eles ganham um valor maior, porque hoje eu faço todo o atendimento, não me passa pela cabeça colocar uma pessoa para fazer atendimento. Ninguém é melhor que o líder do projeto para fazer. Então a gente tem o nosso líder interno, e eu faço atendimento. Mas se eles quiserem ser líder externo, eles ganham um valor maior e assumem isso. Então, só que isso tudo é de acordo com os interesses deles. Pô, quero fazer, preciso fazer, ou tenho muita coisa, não posso fazer. É livre, né? E aí, claro, isso demanda muita autogestão deles. Não é todo mundo que funciona nesse processo. Eu já tive alguns casos em que eu, infelizmente, não rolava. Mas tem sido muito bom, cara. É essa coisa de eu não tenho que ficar em cima. Esqueci de falar uma coisa bem importante. Quando a gente juntou tudo, a gente quebrou o processo de desenvolver tipografia em 19 etapas. Então aqui vai ter essa etapa, que vai ser esses glifos, depois vão ser esses. E todo mundo sabe o que que acontece. A gente tem um software de planejamento dos projetos, perdão, e a gente já tem estimativas de horas que levam para cada etapa desse projeto acontecer. Então, a gente consegue prever um projeto de 500 horas, a gente sabe com boa confiabilidade quanto tempo ele vai levar. Mas por que que eu falei dessa questão do software? Porque ele é fundamental, cara. A gente tem projetos que são, às vezes, 600 horas e a gente são clientes que têm prazos e a gente precisa ter uma confiabilidade grande. Então, a gente primeiro acordou em conjunto quais seriam esses passos. E aí o Henrique até já desenvolveu um software que gera os documentos de teste. Digamos assim, agora a gente está fazendo algarismos. Cara, ele aperta um botão, ele gera um PDF com todos os algarismos do jeito que a gente gosta de avaliar. E aí o software já libera duas tarefas para review de outros designers que não são aqueles. Quando eles fecham o review, abre a tarefa para o designer original aplicar o review. Então a gente tem um sistema bem robusto para dar conta dessa forma mais relax assim de trabalhar. Então, vocês estabeleceram uma forma de trabalhar sustentável mentalmente, fisicamente. E porque eu concordo muito com você, até abrindo um leque aqui, né? A gente realmente, se você força 6 horas, 7 horas, o desgaste físico e emocional é absurdo, né? Ficar na frente de uma tela, discutindo em reuniões, seja o que for, é indescritível, né? O quanto é difícil para a gente explorar isso. E você trazendo essa proposta, é incrível poder enxergar que existem pessoas profissionais,
né, grupos, empresas que de alguma forma se preocupam com isso. E só isso, Fábio, já daria uma outra conversa de mais de uma hora só para a gente explorar. Eu tenho tanta coisa para perguntar, Cara, mas diga, diga, diga. Cara, é desculpa te você, cobrar. Se por favor. alguém, se alguém, se alguém se interessou um pouquinho disso, cara, eu me inspirei muito no livro dos fundadores do Basecamp. Ah, esse livro, Rework. Assim, Ah, o esse depois, é o o depois. trabalho. Trabalho não precisa ser uma loucura. Trabalho não precisa ser uma loucura. Porque, cara, na realidade não tem nada de novo no que eu tô falando aqui, do que a gente faz. E tem várias coisas que eu não falei de compensação da galera. Mas é isso, cara. É possível ser mais calmo. Eu sou calmo? Não. Eu continuo ansioso por conta de fechar projetos. Tu olha lá, tá, a grana vai acabar depois lá tantos meses, e aí a gente fica sempre pensando como. Aí, como gestor, né? Eu deveria estar fazendo isso? Então, eu não posso dizer que eu tenho uma vida calma, mas eles me dizem, Hag, tem que ser calmo para ti também. Como é que a gente pode te ajudar? E aí eles. E isso que é o bacana. Cada um pode me ajudar o quanto eles quiserem e puderem. E eu também não vou ser romântico, Rodrigo. A gente não tem uma margem de lucro como outras empresas. A nossa margem de lucro no final dos anos, estamos há 7 anos, ela não, ela poderia ser maior, mas é uma escolha, cara. E aí realmente é uma escolha do que a gente quer para a vida, né? Eu prefiro a galera poder ir para academia. A gente tem uma designer que mora em Floripa, que ela vai tomar banho de mar no meio da tarde, ou ela vai. Cara, e não é maravilhoso isso, cara? Eu acho que é possível a gente fazer isso se a gente organizar certinho. Não precisa ser uma loucura mesmo. Eu tenho contato com muitas agências e vejo assim, cara, não acredito que a gente ainda está nesse processo. E já a gente só sabe por pesquisas, quanto mais a gente trabalha, pior é a produtividade. É muito mais. Cara, se você ficar meditando 2 minutos antes de uma tarefa, como que em 15 você vai render muito mais do que se você fica lá mexendo no. Flipando aba no browser e É, é, fazendo de conta que trabalha para enganar quem? exato, exatamente.